Olá, graça e paz, tudo bem? Vamos dar sequência, tá? Ao livro de Apocalipse, estamos indo para o capítulo número 5, né? No quadro eu falei sobre todo o cenário celestial ali diante do trono de Deus, né? Então a gente vê ali 24 anciões, vê 4 seres viventes, vê a tentativa de João descrever aquele que está assentado no trono, a gente vê arco-íris ao redor do trono, algo muito glorioso, né? E agora a gente dá sequência no que estava João vendo, né? Então vamos lá. A partir do capítulo 5, João começa a ver então. Aqui, gente, aqui o Apocalipse começa mesmo, tá? Agora a brincadeira começa a ficar séria, tá bom? Olha lá. Tem um assentado no trono. Esse que está sentado no trono, que é Deus, Yahvé, né, ele tem em sua mão direita um livrinho, né, ou um pergaminho, alguns dizem que não é um livro, que é um pergaminho, detalhe. E ele está selado com os 7 selos, tudo bem? Alguns dizem que este livro, este selo, é como um pergaminho da terra, é uma escritura da terra. Ou seja, aquilo que está na mão de Deus é como se fosse um documento que daria toda a autoridade da terra para quem abrisse aquele documento. Deveria estar na mão de Adão, mas não está. O domínio foi perdido e agora outro vai tomar posse, que a gente sabe quem que é, tá? Entendendo isso, que possivelmente possa ser algo como uma escritura do planeta Terra, parece ser viagem, tá? Mas tenta entender. Por esse motivo, você vai ver a manifestação de João qual que foi. Ele se entristeceu muito. Um anjo procurava quem é digno de abrir, de pegar o livro da mão e abrir o livro dos 7 selos, né, da mão daquele que se assenta no trono. E João olha aquilo e fala: meu Deus do céu, não tem ninguém que é digno de abrir esse selo. Por quê? Todos pecaram. Ninguém pagou o preço para tomar posse, a não ser um. E esse momento que João vê é maravilhoso, porque é o momento da ascensão do Mestre. É o momento de ascensão do Senhor Jesus, né? Do Cordeiro. E justamente essa tipificação que ele vê de Cristo. Ele começa a chorar, João, e um dos 24 seres, dos 24 anciões, chega para ele e fala: João, não chora, olha lá, dá uma olhadinha. Eis que o leão da tribo de Judá, raiz de Davi, venceu, esteve morto, mas hoje vive. E é digno de pegar o livro e abrir os 7 selos. Então você veja que momento glorioso. João vê o momento que Jesus chega na glória e uau, Jesus, aí o Cordeiro. Vamos lá, vamos trabalhar. Qual que é o trabalho? Então ele pega da mão do Todo-Poderoso um livro de 7 selos e começa a abrir estes selos, tá? Então, um dos 4 seres viventes fala: vem. Ao abrir o selo, um dos 4 seres viventes fala: vem. E então um cavalo com um cavaleiro, né? Ele aparece, João vê, né? Sai do selo, algo mais ou menos assim, tá? Tenta visualizar, tenta acompanhar. No primeiro vídeo aí que eu falo sobre a aparição de Jesus em sua glória, eu estimulo vocês a usar a imaginação para compreender, tá? Então eu vou continuar nessa linha aí, tá bom? Então tenta imaginar. Então o Cordeiro, Jesus, abre o selo, o primeiro selo, e sai então um cavaleiro, tá? Um cavalo com um cavaleiro. Vamos descrever ele? Ele era branco, tanto o cavalo quanto o cavaleiro. Ele tinha na mão um arco, foi-lhe dado uma coroa de ouro e ele saiu vencendo para vencer. Tudo bem? Temos 3 possíveis ou 3 principais interpretação deste cavaleiro. Quais são? Primeira, o Cristo. Por quê? Porque ele está de branco, porque
ele tem um arco, o arco simboliza a palavra, então ele lança a palavra e conquista território, foi dada uma coroa para ele, ou seja, ele reina e ele saiu vencendo para vencer, como é o nome de Jesus. Hoje em todo o mundo é o nome mais famoso, sem sombra de dúvidas, o nome de Jesus. A segunda forma de interpretar é o anticristo. Sabemos que o anticristo, a palavra anti, não é só contra, né? É lógico que anti é contrário, mas em aparência ele vai tentar se passar por também. Pode significar, a palavra anticristo pode significar não só contra Cristo, mas no lugar de Cristo. Ou seja, negando o Cristo de verdade e se fazendo passar por Cristo. Então, por isso, a veste é branca, porque vai parecer ser bonzinho, santo, mas não é bem assim. Ele tem um arco na mão, ou seja, a palavra. Da mesma forma que a primeira interpretação significava a palavra, essa vez também a palavra. Então ele lançava a palavra e eram como decretos e ele saía conquistando territórios. Agora, o interessante é que foi lhe dado uma coroa. Se foi lhe dado uma coroa, ele não tinha uma coroa. E vamos ver isso mais pra frente, né? Quando a gente for falar realmente do anticristo, do falso profeta, o anticristo foi dado autoridade para ele, tá? Então pode ser também, tá, o anticristo, beleza? E também uma terceira e possível interpretação, que é o evangelho da paz, né? Com toda essa característica, puro, branco, com uma coroa que tem autoridade, que se move pela palavra. Ah, o cavalo, gente, ele é branco porque é a forma dele se mover, tá? Cavalo significa um movimento no mundo espiritual que influencia no mundo natural, que tem impacto no mundo natural, tá? Os 4 seres viventes têm total relação com isso também, por isso os 4 primeiros selos são os 4 seres viventes falando vem, e são 4 cavalos com 4 cavaleiros em cima, tudo bem? Então, ou é Cristo, ou é anticristo, ou é o evangelho da paz. Qual que faz menos sentido, já? O que faz menos sentido para mim acho que é Cristo, tá? Talvez, assim, mas todos eles têm base, tá? O que faz menos sentido é Cristo. Porque eu vejo uma diferença entre o Jesus Cristo, então tipificado dessa forma, com o de Apocalipse 19. Não, ele não possuía um arco na mão e não foi dado uma coroa. Ele tinha várias coroas, ele tinha não só uma e não foi dado uma. Ele possuía, era dele, é dele pronto, entendeu? Não foi alguém entregou para ele e falou, agora você pode reinar. Não, ele sempre foi. Ele é alfa, o ômega, o princípio e acabou, né? A segunda questão é que o arco são palavras lançadas, né? São palavras lançadas. A arma que esse Jesus do Apocalipse 19 porta é uma espada, igual ao do Apocalipse 1, tá? Uma espada que sai da boca dele. É palavra? Sim, é palavra, mas é mais precisa, é mais poderosa, né? Tudo bem. E outra coisa, a veste dele é salpicada de sangue, tá? Então, vemos aí algumas diferenças, tudo bem? Na coxa dele está escrito a palavra de Deus, né? Bom, indiferente. Ou anticristo, ou Cristo, ou anticristo, ou o evangelho da paz, tudo bem? O próximo seria, então, os outros 3 selos seriam outros 3 cavaleiros, tá? Sendo eles a guerra, a fome e a morte, né? Então, esse último, também chamado de peste, bom, ele utilizaria o poder de todos os outros cavaleiros a favor dele. Quais são os outros poderes? A guerra, a fome, é peste, tá? Então, esse último cavaleiro, a morte, ele traz a morte, o inferno a segue, e isso remete não só à fome física, como realmente já acontece nos dias de hoje, mas também uma morte espiritual, pois nos últimos dias oh meu Deus do céu,
Oxe, eu vou ter que gravar o vídeo de novo. Apostasia, tudo bem, mas é as pessoas praticando apostasia. Se apostatariam. Aí, eu acho que deu, não vou gravar de novo. Vai ficar essa vergonha aí no crédito, beleza? Bom, as pessoas se afastariam da fé. Se apostatar significa se separar, né? Bom, então, gente, se apostatariam da fé, né? E isso traz uma fome espiritual e uma morte espiritual, né? E por isso o inferno seguiria. Se for só morte física, o inferno não segue, porque os mártires, você vai ver eles no quinto e no sexto selo, eles estão no céu e não no inferno, né? Então uma morte física, corporal, sim, corpinho, e espiritual. Pessoas sedentas da palavra. Bom, o que está acontecendo hoje em dia? Os templos estão virados em negócio, tudo bem? Tem igreja digna, tem igreja que persevera, tem igreja lutando para perseverar a sã doutrina, mas há muita corrupção, né? Então estão fazendo negócios, estão usando como mercado a palavra de Deus, os púlpitos, né? E isso faz com que as pessoas não se alimentem de algo sólido, mas comam comida podre, né? Tanto a motivação das pessoas de pregar o evangelho, quanto o fruto apresentado, essa refeição dada no púlpito não é algo tão nutritivo espiritualmente falando, tá? Porque a palavra, ela é vivificada pelo Espírito e tem que habitar o Espírito Santo na igreja para algo ser realmente alimentado, tá bom? Então, esses são os 4 primeiros selos, tá? Bom, deixa eu falar algo para vocês aqui. Eu vou falar isso de novo no próximo vídeo. E vou falar isso quando for falar de trombeta. E vou falar isso quando for falar também das taças da ira de Deus. Uma das coisas mais difíceis da gente compreender, da gente encaixar no livro de Apocalipse é a cronologia, a ordem que as coisas acontecem. Então assim, ó, se você acreditar que o primeiro cavaleiro, minha amada, o primeiro cavaleiro é o anticristo, tá? Você vai ter um entendimento de que após o anticristo vai se manifestar esses outros cavaleiros. Mas, se você acreditar que é Cristo, ele em Mateus 24 vai falar sobre algo antes da tribulação, antes da manifestação do anticristo, que é o princípio das dores. Mateus 24 então relata guerra, fome, apostasia. Ele fala sobre esses cavaleiros, tá? Entre linhas, tá bom? Bom, o que eu quero dizer? Eu acho que a que menos faz sentido é Cristo. Talvez a segunda que mais faça sentido é ser o anticristo. Mas quando a gente coloca numa questão cronológica, não faz tanto sentido, tá? Então, a que eu mais acredito é que seja o Evangelho da Paz. E Jesus, em Mateus 24, fala que o Evangelho chegaria até os confins da terra. E então, né, viria os princípios das dores. O sol se tornaria escuro, a lua como de sangue, né? Haveria guerras, haveria nação contra nação, pais contra filhos e por aí vai. A gente já está nesse tempo, tá? O evangelho já chegou, para quem não sabe, o Brasil é considerado confins da terra, tá? Então, a gente já chegou nesse tempo, tá? O que eu creio, em que momento que a gente está do Apocalipse, se tratando de selos, quarto pro quinto selo, tá? Já teve guerra? Oxe de quilo. Já teve fome? Sim, tá tendo aí, meu Deus do céu, triste. Tá tendo morte? Tá tendo peste?
O que você acha? 2020, estamos no final de 2020, ó, os últimos dias de 2020, estamos chegando em 2021. O que você me diz? Tem peste ou não? Estamos sofrendo, né, por causa de uma aí. É um mover espiritual, gente, tá? Apostasia, tá rolando? Meu Deus do céu. Alguns falam da Europa, que era um lugar... A Europa, ela foi considerada berço de um avivamento. Vários pregadores, caras monstruosos saíram de lá. E hoje tá morrendo na fé, né? Então tá tudo se cumprindo. Os 4 cavaleiros do Apocalipse estão comendo solto, beleza? Quinto selo, vocês vão ver que vão ser ali mártires, né? Então começa-se a grande tribulação para a noiva de Cristo. A perseguição para a igreja. Alguns acreditam que nós vamos ser arrebatados antes. Não dá para crer apenas dessa forma. Eu já falei, eu vou colocar no card aqui em cima, sobre o arrebatamento, como é que vai funcionar, tá bom? Sobre o arrebatamento e a grande tribulação, tá? Veja esse próximo vídeo. Na verdade, eu vou colocar agora no final, tá bom? E fiquem com a paz do Senhor, a graça de Deus, tá? Que Ele abençoe e amanhã espero que tenha mais, tá bom? Deus abençoe. Em nome de Jesus, amém.